gente, meu nome é Manoel Gouveia, sou professora de informática aqui do SES e nós estamos hoje aqui para passar dicas para vocês para concursos da área policial, tá? Gente, ó, de boa, a prova de informática da área policial é extremamente técnica, tá? Então, são provas onde a gente precisa realmente ter um domínio muito bom do assunto de informática para que você consiga até entender o enunciado da questão. Então, costumam realmente apresentar textos complexos, abordar assuntos mais técnicos, principalmente se a gente estiver falando aqui de Polícia Federal, aí nem se discute, tá? Alguns estados em particular têm algumas elaboradoras extremamente científicas, então realmente você precisa observar um pouquinho a prova de informática, tá? Lembrar que não adianta aqui você tentar, eu vou dar aquele overview porque eu já uso o Word em casa, então na hora da prova eu desenrolo. Não é por aí. O que é que mais cai na sua prova? Na sua prova vai cair principalmente a parte de redes de computadores e segurança da informação. Questões que precisam ser abordadas com a verticalidade necessária. Então, não adianta você ir com aqueles conceitos básicos de intranet, internet, não. Ele vai perguntar a parte de protocolos, a parte de camadas, funcionamento básico, chega a perguntar até o número das portas dos protocolos, as funções de cada serviço. Então, assim, é abordado realmente com propriedade, tá? Então, aconselho você, da parte de redes de computadores, estudar meios de acesso, funcionamento básico, a parte de protocolos, serviços, a função dos protocolos, a identificação dos protocolos. Isso é questão de prova certa, mas assim como 2 e 2 dá 4, tá? Toda prova vem questãozinha disso aí. Depois você também, dentro de serviços, frisar principalmente o serviço de web, o serviço de e-mail e o serviço de busca, tá? Que é onde você tem os operadores para reduzir o conjunto aí de retorno da sua busca. Também costuma cair muito em prova, tá bom? Da parte de segurança da informação, outro assunto abordado com a verticalidade às vezes impressionante. Eu mesma, às vezes, pego a prova e digo, caramba, galera, pegou pesado, né? Então, a gente te prepara para o maior nível mesmo. Por quê? Porque lá em segurança ele vai te perguntar os princípios básicos, como aplicar esses princípios básicos. Ele vai te perguntar sobre os ataques, ele ama os ataques, ele, as elaboradoras de uma maneira geral, tá? O elaborador. Ele vai perguntar para você sobre os ataques, as formas de proteção desses ataques. Adoram falar de criptografia, certificado digital, assinatura digital, firewall é um assunto que cai sempre. VPN é outro assunto muito explorado em prova da área policial, tá? Auditorias, políticas de senhas. Então, são termos de segurança da informação que com certeza estão presentes nas provas policiais e devem não ser subestimados, perfeito? Aí nós vamos para a parte de software. De software vai depender muito da elaboradora. Quando a elaboradora é o CESP, cai questões de software sim, mas principalmente da parte de Windows e conceitual. Então, você vai ter que saber, na verdade, para que serve o Windows, as funcionalidades básicas do Windows. Dentro do Windows, a parte de painel de controle, do Windows Explorer, que sempre vem questãozinha do Windows Explorer, tá? De Linux, saber comando. É decoreba de comando. Não vai cair interface gráfica de Linux, isso não cai em prova. O que cai são os comandos do shell, tá? Então, é realmente decorar. O comando que cria diretório no Linux é assim que vai cair na sua prova, perfeito? Então, no Linux é memorização de comandos, perfeito? Aí, o Word e Excel. Depende. Se for um concurso de polícia civil, geralmente você tem uma ênfase boa nessa parte de Windows, de Word e Excel, dentro de tecla de atalho e barra de ferramenta, tá? Então, se for prova de múltipla escolha, se for polícia civil, aí você tem elaboradoras geralmente locais, e aí você deve fazer esse processo de memorização. De tecla de atalho cai bastante, barra de ferramentas. Dentro de Windows ainda, o Word e Excel. Perfeito? Agora, se a prova for CESP, aí você tem que ter inteligência emocional. Em que sentido? Você está fazendo uma prova de 120 assertivas, tá?
Dependendo do cargo aí, você vai ter entre 10 e 20 questões de informática. Geralmente é isso que vem na sua prova, ou seja, um peso considerável também, né? Mas aí você vai ter, entre essas 10 e 20, cerca de 10% ou 15% da sua prova de Word e Excel. Ou seja, dentro da prova de 20 questões, você tem ali 3 de Word e Excel, o resto é segurança, rede, hardware, e o Windows e Linux, tá? O Word e Excel ficou ali, ó, 2, 3 questões. De 10 cai uma, no máximo 2, tá? Então, moral da história, o que é que vai acontecer? Inteligência emocional. É melhor, talvez, apostar em redes e segurança, hardware, se garantir nos conceitos de software, Windows e Linux, e deixar essa parte de decoreba de tecla de atalho e barra de ferramenta para depois. Por quê? Porque o peso na prova é pequeno e você vai ter uma prova de 120 questões, pode deixar 1, 2 em branco ali, desde que você se garanta nas outras, claro, tá certo? E aí, talvez, dependendo aí do seu tipo de memória, seja muito melhor você entender a parte de redes de segurança que é conceitual do que ficar decorando tecla de atalho e barra de ferramenta. Mas isso é uma estratégia que você deve montar de acordo com o conhecimento que você já tem, né? E de acordo aí com o tipo da sua elaboradora, principalmente. Esse conselho que eu dei foi para o CESP, tá? Se você tiver com elaboradoras estaduais, elaboradoras locais, que geralmente pega concurso aí mais de polícia civil, aí você já deve realmente matar toda essa parte de tecla de atalho e barra de ferramenta, porque vai ter um peso maior na sua prova e você não pode deixar questões em branco. Se dá o luxo de deixar questões em branco, tá? Hardware. A parte de hardware vai depender também da elaboradora. Se nós estivermos falando de Polícia Federal, ou estivermos falando de CESP, aí vem hardware na sua prova, no seu edital. As elaboradoras locais, aí varia de edital para edital, tá? Mas de toda sorte, essa parte de hardware, ela é como se fosse a base de todo o resto. Então é necessário que você tenha um conhecimento de funcionamento básico. O que é a placa-mãe, o que é o processador, o que é a memória, para que serve, quais são os principais periféricos e tenha uma noção de como isso se comunique. Agora, se for fazer prova CESP, se for fazer Polícia Federal, aí não, aí realmente você vai ter que pegar bem mais pesado. As provas de delegado também costumam trazer um nível bem mais alto aí para essa parte de hardware, que também deve ser estudado com a verticalidade necessária, tá? Exatamente os pontos que eu falei, placa-mãe, processador, memórias e periféricos, ok? Aí nós vamos ter a parte de redes sociais, extremamente abordado na sua prova. E o pior, redes sociais não vem só na prova de informática. Redes sociais aparecem no texto da prova de português, para você interpretar. Quando tem atualidades, aparece em prova de atualidades. Aparece nas provas de direito, os diversos casos que acontecem na rede social e que terminam, né, gerando processos ali judiciais. E para vocês analisarem, tá? Casos de crimes que ocorrem através de posts nas redes sociais. Então, isso tudo costuma aparecer em prova. E você também deve dar uma atenção toda especial a essa parte de redes sociais. Por quê? Porque muitas das notícias que são e dos casos que são abordados em prova, eles não têm uma divulgação tão grande na mídia aberta, mas bombaram na rede social. Então, fazer o acompanhamento dessas mídias também é importante demais para você, concurseiro, tá? Principalmente o Twitter, o Facebook, o Instagram é que você deve usar com maior propriedade, perfeito? Não deixa de dar uma olhadinha e acompanhar esses principais temas, ok? Até aqui tudo bem? E aí lembrar para você que quando você vai fazer concurso da área policial, todo mundo já sabe processo penal. Todo mundo já sabe penal. Penal, vocês revisam no café da manhã, só para dar aquela aquecida no cérebro, né? Constitucional, haha. Administrativo, haha, né? Então, ou seja, direito, vocês já detonam. Vocês são os caras. Quem é teu diferencial? É português, é informática, é raciocínio lógico quando cai, tá? E não lembra disso. E ao invés de ter resistência a essas matérias, usa isso como teu ponto forte. E principalmente porque a gente vai trabalhar com você, primeiro, os pontos mais importantes. A gente não vai estar perdendo o teu tempo com o que não cai, óbvio, né? Então, a gente vai estar batendo ali os pontos mais importantes com você, otimizando o seu estudo, facilitando aí, diminuindo o teu caminho aí para aprovação, tá? E lembrar também que quando nós estamos aqui estudando juntos, a gente, além de estar só pontuando aquilo que é mais importante, a gente também vai estar vencendo essa tua resistência, né? Então, a gente vai estar realmente fazendo com que isso seja o seu diferencial, fazendo com que você tenha um
um quê a mais da concorrência que já está tão apertada nessa área, né? Então, a gente passou aqui para vocês os principais pontos, aquilo que você não pode deixar de abordar, não pode deixar de forma alguma de ter uma noção para ir fazer a sua prova, mas se você quiser saber mais, se você quiser se aprofundar nesses temas, procura a gente está aqui no SES, disponível para você. Temos vários cursos na área policial, específicos para a Polícia Federal, para a PRF, para as polícias civis, temos isoladas, voltadas para as carreiras jurídicas, você que quer fazer aí delegado. Então procura a gente, nós estamos aqui à sua disposição para irmos juntos no alcance aí do seu maior objetivo, que é a sua aprovação no concurso público. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchauzinho, gente.